assim, a história do Brasil, do presbiterianismo e da evangelização no Brasil, ficou assim, como eu estou relatando, agora no ano de 1865, criando-se um presbitério no Brasil, e o presbitério, de acordo com nossas normas, quem é responsável por ordenar pastores. Por isso, então, a Igreja Americana deu autorização para que os missionários formassem um presbitério aqui no Brasil. E foi assim formado o presbitério do Rio de Janeiro. A reunião aconteceu na Igreja de São Paulo, capital, mas o presbitério foi organizado, chamava-se Presbitério do Rio de Janeiro. No dia 16 de dezembro, ouviu a pregação de um jovem, nem tão jovem assim, mas ouviu a pregação de um ex-padre que já tinha se convertido e que estava ajudando os missionários na obra evangelística e que tinha todo um respaldo, toda uma estrutura de ser um pastor preparado, o ex-padre José Manuel da Conceição. E no dia seguinte do presbitério, o presbitério o ordenou, dia 17 de dezembro. Por isso, o dia 17 de dezembro é tido como o dia do pastor presbiteriano, que foi o primeiro brasileiro a ser consagrado pastor no Brasil. José Manuel da Conceição, claro, solteiro, porque ele era ex-padre, etc. tal, ele não tinha interesse de pegar igreja. Também nem havia. Ele tinha uma fome muito grande de evangelizar, de fazer um trabalho com os brasileiros. E o foco dele foi passar pelas cidades que ele tinha sido padre, outrora, que eram algumas cidades, todas elas no interior de São Paulo. Isso porque quando ele foi padre, ele a cada 2 anos mudava de paróquia. Porque o bispo de São Paulo, Dom Sebastião do Pinto Rego, não permitia que ele ficasse mais do que 2 anos em um campo. Por quê? Ele era criador de problemas, de acordo com a mente daquela gente. Porque ele não ensinava o pessoal a se confessar, mandava o pessoal se confessar diretamente para Deus, ele mandava as pessoas lerem a Bíblia, enfim, eles criaram uma série de problemas para o bispo e para a Igreja Católica, de modo que essa era a principal razão de sua inquietação íntima e pessoal de ter saído da Igreja Católica. Né? Ele foi alcançado pelo missionário Black Fox, que era cunhado de Simon, que foi o segundo missionário a chegar no Brasil, e tornou-se agora um pastor presbiteriano. E então o trabalho que ele desenvolveu durante o seu tempo de pastor, até a sua morte, não durou menos de 10 anos como pastor, foi um trabalho de visitar principalmente aquelas cidades onde ele havia sido pároco. Não é? Então, como disse um historiador, Boanerges Ribeiro, quando escreveu o livro O Padre Protestante, ele disse que o bispo de São Paulo traçou o itinerário da Reforma Protestante do Brasil sem saber, porque aonde José Manuel da Conceição passou, foi lá que nasceram algumas igrejas presbiterianas. José Manuel da Conceição não foi pastor em nenhuma igreja, como disse. Até o seu falecimento, ele tinha precariedade de saúde, mas era um muito preparado, muito culto, e ele faleceu na cidade do Rio de Janeiro, onde ele foi sepultado. Só com um pequeno detalhe: depois que a igreja descobriu que era ele e o ex-padre que tinha sido sepultado num Campo Santo, porque o cemitério era ao lado da igreja e era tido como Campo Santo, então houve um problema muito sério de incomodação, a ponto de que os missionários a missão presbiteriana resolveu transferir os restos mortais de Conceição do presbitério Irajá, no Rio de Janeiro, para do cemitério de Irajá, no Rio de Janeiro, para o cemitério dos protestantes, que fica lá na Consolação, em São Paulo, onde até hoje está. Foi lá também que Simon ficou sepultado, a esposa de Simon foi sepultada, porque, como volto à história de Simon, solteiro, voltou para a América, e lá na América ele casou-se e voltou para o Brasil casado, né? E terminou o seu ministério aqui, mas o tempo que ele passou casado foi cerca apenas de 1 ano, porque a sua esposa ficou grávida e faleceu quando deu luz à sua filha, que recebeu o nome da mãe, a Ellen, não é? E a Ellen depois foi mais criada pelo Blackford e a irmã de Simonton,
e depois retornou para os Estados Unidos, seio da família, onde faleceu lá nos Estados Unidos, com mais de 80 anos de idade. Então a gente pode dizer assim, Simon tinha duas filhas. A primeira foi a Igreja Presbiteriana do Brasil, que ele plantou, né? E a segunda foi a Ellen. Muito bem. Mas Simon não fez apenas isso. Simon criou também o Presbitério, um jornal evangélico brasileiro, a Imprensa Evangélica, que foi o primeiro jornal brasileiro, criou uma escola paroquial e, finalmente, ele também criou um seminário com o interesse de formar pastores para a evangelização e cuidar das igrejas no Brasil. Esse seminário é chamado seminário, pelos historiadores, seminário primitivo, não tinha bem um nome, teve apenas 4 alunos. Esses 4 alunos tornaram-se pastores presbiterianos, por coincidência, 3 deles eram portugueses, que moravam no Brasil, e apenas um era brasileiro. Mas todos esses 4 homens conseguiram terminar o curso, não no seminário, sentado em cadeiras, sala de aula, não. Quando o Simon faleceu, o seminário teve de fechar, e o trabalho desses seminaristas foi concluído com a presença ou com a tutelaria dos missionários que estavam aqui. No caso, era o Blackford Schneider, que foi o terceiro missionário a vir para o Brasil, de ascendência alemã, mas veio dos Estados Unidos, não é? E, enfim, eles concluíram os seus cursos feitos aos pés dos missionários. E todos eles foram escritores de livros, todos eles foram plantadores de igreja, esses 4 alunos do seminário foram plantadores de igreja, todos 4 tiveram uma vida longa no ministério e todos 4, portanto, foi uma bênção. De modo que o resultado desse seminário na história do Brasil foi sem precedente, porque nunca num seminário teve número de alunos, concluídos o curso e formado pastores, e pastores que escreveram, pastores que pastorearam a igreja e pastores que foram pastores até o final das vidas. Bênção, muito grande. Bom, meus queridos, foi assim que a igreja presbiteriana foi plantada no Brasil, não é? Foi plantada no Brasil a partir do Rio de Janeiro, São Paulo e depois Minas Gerais, e desenvolveu, criando-se muitas igrejas, como, por exemplo, em 1865, que foi o ano da criação do presbitério, a missão do sul dos Estados Unidos, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, a outra era a igreja presbiteriana dos Estados Unidos da América, essa segunda, que tinham 2 igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, mandou missionários para o Brasil, que foi o George Morton e o Eduardo Lane, que começaram o trabalho no interior de São Paulo, na região de Minas Gerais, e onde, logo depois, foi fundada a cidade também de Santa Bárbara e de Americana, né? Os trabalhos presbiterianos se desenvolveram por ali. Eles criaram e organizaram uma escola chamada Escola Internacional na cidade de Campinas. Depois, por causa da peste amarela, essa escola foi transferida para Lavras, e o remanescente dessa escola é o que hoje existe, o Instituto Samuel Gammon, lá em Lavras, que é uma estrutura extraordinária, que é a segunda maior escola presbiteriana no Brasil. A primeira é a que a primeira é a que Chamberlain, que foi um outro missionário, fundou no Brasil em 1870, fazendo este ano 150 anos que a escola, Colégio Americano, Colégio dos Protestantes, Escola dos Protestantes, e depois passou o nome de Mackenzie, existe, que é uma das grandíssimas estruturas que nós temos no Brasil. A história, portanto, da Igreja Presbiteriana no Brasil está ligada à educação, está ligada à cultura, está ligada a muitas outras coisas. Foi a primeira igreja bem estruturada a se organizar como denominação no Brasil. Entendeu? Depois é que vieram os batistas em 1880 e vieram também os metodistas, e assim foram chegando as outras igrejas e os outros segmentos para fazer o seu trabalho no Brasil. Mas a igreja presbiteriana estava bem sedimentada logo no começo, não é? Já com formação de muitas escolas e muitas igrejas
pelo Brasil, inclusive pelo Nordeste, Norte do Brasil também e Sul. Bom, é assim que aconteceu a evangelização no Brasil, a inserção do protestantismo no Brasil. Como disse numa aula passada, o Brasil já era cristão, católico de um modo geral. O trabalho dos missionários, o trabalho desses primeiros missionários foi alinhar a religião deles, mostrando que a Igreja Católica estava desviada dos padrões bíblicos e que precisava, então, aceitar a fé única e exclusivamente para a salvação de Jesus Cristo e confiar que é a Bíblia que deve regular a vida do cristão e não a igreja em si, mas a Bíblia que é a palavra de Deus. Deus abençoe, até um próximo contato, que será o último, certamente, que nós vamos fazer um apanhado final desse trabalho de evangelização no Brasil. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.